Pode. Ah, maravilha. Tá aí. Bom, vamos lá, né? Nosso políticas públicas como caminho para a justiça social e a segurança Todo mundo vendo a cidadã. tela, só confirma. Ok, tá tudo Confirmando. tranquilo. Ok. Tá? Eu acredito muito que acho que um dos principais problemas que a gente vive, né, no Rio de Janeiro é a questão da segurança, né? Mas como a gente, pelo menos o meu trabalho, ele sempre se norteou muito por isso. Como que a gente consegue, né, construir uma cidade, um estado, né, que seja mais seguro e que ao mesmo tempo parta dessa premissa da justiça social. Então, o tema vai ser esse, né, e eu vou tentar trabalhar com dois referenciais teóricos. Um deles é o Gessé de Souza, que eu trouxe aqui, né, um livro dele, da Elite do Atraso, e o outro é o Hugo Acero, que é um sociólogo colombiano que não sei se todo mundo conhece, mas a maioria, pelo menos, vai conhecer aqui, porque a sede da Secretaria de Cultura é lá, né, na Biblioteca Parque, que é um modelo de bibliotecas parques que foi inspirado nesse modelo aí do Hugo Acero da Colômbia, tá? Então, vamos lá. Pode passar, Maíra. Bom, eu sou professor, sou gestor público. Maíra já falou um pouco do meu currículo aqui. Fiz o mestrado, né, em Educação e Cultura em Periferias Urbanas pela UERJ. E sou padrasto da Angelina e pai da Liana, que é essa menininha que está aqui no meu colo, que já está um pouco maior. Aliás, se eu tiver que mudar de algum lugar aqui, é porque daqui a pouco elas chegam e vão fazer barulho, tá? Vamos lá. Bom, gente, por que precisamos de políticas públicas, né? Essa é uma fala que me impactou muito do Gessé, que eu falei como referencial teórico para vocês, que eu acho que ela é fundamental, né? Ninguém da gente aqui escolheu onde nasce. Tem gente que nasce, né, numa casa rica, tem gente que nasce numa casa pobre, tem gente que nasce em boas condições, tem gente que nasce que não, né? Então, como ninguém escolhe o berço em que nasce, é a sociedade que deve se responsabilizar pelas classes que foram esquecidas e abandonadas, né? Porque, enfim, se a gente pudesse escolher, se todo mundo tivesse o direito de escolha, né, quando estivesse nascendo, todo mundo ia escolher morar num lar que tivesse amor, que tivesse boa alimentação, que tivesse acesso à educação, que tivesse saúde de qualidade, não é mesmo? Todo mundo não busca isso? Todo mundo não quer comer bem, não quer se alimentar bem, não quer ter acesso à educação? Sim, né? Só que quando isso acontece e quando isso não acontece, quando você não tem essa opção, né, que é enfim, é a forma como se dá o mundo, né? Então, o Estado acaba que ele precisa ser um ente que equilibra essas relações, porque senão a questão fica muito desigual, né? E aí, o Gessé de Souza traz algumas pontuações que eu queria conversar com vocês, né? Que é o seguinte: a desigualdade social no Brasil é estruturada e intencional. Quem pode falar um pouco sobre isso? O que vocês acham disso, né? Que a desigualdade ela é estruturada e intencional. Alguém se arrisca aí? Vamos participar junto aqui, tá? Vamos fazer um bate-papo. A ideia não é eu ficar fazendo sozinho, não. Professor, Ah, sim, Helder. naquela obra dele, A Ralé Brasileira, eu ainda estou na metade do livro, né? Ele começa tratando sobre grupos, né, da nossa sociedade que são considerados como ralé porque não tiveram oportunidade. E Uhum, aí, em um dos capítulos, fala inclusive sobre as mulheres chamadas de vida fácil, né, que não tem nada de fácil. Em outro, ele fala sobre aquelas pessoas que abandonam a escola. E esse abandono à escola toca muito o meu coração, exatamente porque, como professora, vejo alguns colegas, e talvez em algum momento eu também tenha cometido esse erro, de considerar o aluno desinteressado, que ele não quer, ele não gosta, ele não dá para isso, não tem esse talento, né, de estudar. Essas falas do senso comum são muito populares, né? E aí, revendo o que o senhor trouxe aqui agora, tão importante, né, que ninguém nasce no berço, quando você não tem esse estímulo ao nascer, a sociedade, né, o Estado realmente precisa se colocar como esse estimulante
e que abre portas de oportunidades, né? Então, essas oportunidades e essa formação aqui na Academia de Líderes vem exatamente ao encontro de mudar, né, nossos pensamentos equivocados, que nós possamos pensar com carinho, né, naquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Justamente, Elber, porque se a gente está num partido político, é porque a gente se inquietou com alguma coisa e a gente quer melhorar algo na sociedade, correto? A gente, se tivesse tudo legal, se tivesse tudo bom, a gente estaria num partido político. Se a gente tivesse, né, o Brasil está todo muito bem, as coisas estão acontecendo maravilhosamente, todo mundo está satisfeito, o Estado atende todo mundo, não precisava da gente. Eu acho que a gente entra para a política quando a gente vê algo que a gente gostaria de mudar, por isso a gente vai participar, né? Acho que a premissa da política é essa, né? Você querer transformar algo. E só que essa realidade que você quer transformar no Brasil não necessariamente é uma realidade, né, que não foi construída. Até porque você desestruturar algo pode ser um projeto, né? Darcy Ribeiro falava o seguinte: a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Por que é um projeto? Porque fazer com que as pessoas não tenham acesso a uma boa educação faz com que elas se mantenham numa situação de precariedade, faz com que elas se mantenham numa situação que você pode explorar mais. Ou é melhor explorar mais alguém que está bem educado ou alguém que está mal educado? É melhor você alienar um povo, né? Quem você pode manipular mais? Um povo que é alienado ou um povo que não é alienado? Correto? Então é o seguinte, muitas das vezes algumas desigualdades que a gente vê, elas são intencionais, sim, né? Não estou falando que são todas, mas boa parte disso é intencional, né? E aí, assim, o Estado, quando se omite, ele perpetua a exclusão. Porque se você nasce, por exemplo, como eu nasci, num bairro pobre, da periferia do Rio de Janeiro, né? Lá na divisa com a Baixada Fluminense, como Anchieta, e você não tem acesso a uma clínica da família, né? Você está numa área de sombra, ou seja, como é que você cuida da sua saúde? Se o Estado não vai lá e não corrige isso, não constrói na clínica da família, ele está perpetuando essa exclusão. Agora, se a gente, eu estou falando de uma realidade de Rio de Janeiro, capital. Imagina a gente falar Brasil todo, né? Como é o caso que o GCE está analisando aqui. Então, ele mostra que essa exclusão não é só uma coisa que acontece ao acaso. Não é porque o mundo nasceu assim, é porque há a intenção de que seja desigual mesmo. Tá? E quando ele não, quando o Estado se omite, ele vai perpetuar essa exclusão. Mas, Pedro, como é que a gente muda essa história, né? Alimenta a dependência, a Elber está falando aqui. E é justamente isso. Mas, Pedro, beleza. Ah, já entendi isso. Mas como se muda, né? As políticas públicas são um instrumento institucional para reconstruir o tecido social, distribuir oportunidades e gerar pertencimento. Ou seja, é através das políticas públicas que nós podemos fazer transformações sociais e transformações a longo prazo. Eu sei que, por exemplo, eu criei um projeto, a Casa Amarela, que atende uma série de pessoas e ajuda a corrigir essas distorções. Só que a Casa Amarela é uma iniciativa do Pedro. A Casa Amarela existe hoje porque o Pedro começou, criou e ela existe. Mas vamos supor que amanhã eu não queira mais, vamos supor que amanhã, sei lá, que eu morra, ou que eu não queira, ou que eu vá fazer outra coisa da vida que ela acaba, né? Acaba por quê? Porque é uma iniciativa individual. Iniciativas individuais são importantes? Sim, são super importantes. Só que elas ainda não são suficientes. Porque o que é suficiente para mudar mesmo uma situação, né, a longo prazo, são as políticas públicas. É ter acesso, né, à educação de qualidade, à saúde de qualidade, ações do Estado que possam fazer essas transformações, entende? Então, vai muito além, né, das iniciativas individuais. São iniciativas que são coletivas, né, que são importantes para essas transformações, tá? Alguém quer comentar sobre esse slide ou posso passar? Vamos lá, Maíra, então? Pode passar? Aqui, deixa eu só trocar de local aqui, que minha filha chegou, senão daqui a pouco vai ter barulho aqui. Só um minutinho.
Vamos lá, voltei. O papel do Estado. As classes sociais só podem ser adequadamente percebidas, portanto, como fenômeno, antes de tudo, sociocultural e não apenas econômico. O que que a gente quer dizer com isso? Não é somente uma questão de dinheiro, não é somente uma questão de distribuição das riquezas, é uma questão também, né, sociocultural. Por que que se diz isso? Porque se você tiver acesso, por exemplo, à educação, se você tiver acesso a uma formação cultural, você pode mesmo não tendo acesso a dinheiro, né, você passa a ter acesso a capitais simbólicos que pode fazer você melhorar de vida, por exemplo. Então, mesmo que você tenha uma situação econômica desfavorável, quando você tem acesso a uma boa educação, quando você tem acesso a uma formação cultural, você pode transcender a isso. Por isso que é tão importante, né, a gente compreender que isso daí não basta uma política, por exemplo, de transferência de renda. Não é só botar dinheiro na mão das pessoas. Dinheiro na mão das pessoas é uma consequência, mas é fundamental que você veja isso não apenas como econômico, entende? Porque não é só você comprar o negócio, é você conseguir, né, chegar a isso, é você conseguir transcender de vida, né? Então, por isso que as políticas públicas devem considerar o quê? Capital cultural e simbólico, né? Condições estruturais da periferia, estímulo à autoestima e à imaginação. Eu vou comentar cada um desses pontos, tá? E a ausência do Estado nas periferias, ela produz violência, medo e marginalização. Vocês já perceberam o seguinte, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, tá? Quem me segue no Instagram às vezes vai ver isso. Eu às vezes posto foto com ela, ela sentada, ela senta no meu colo, ela pega um livro, ela lê, né? Ela lê não, porque ela lê do jeito dela ali, ela vai ler as figuras, ela vai estar brincando com aquilo ali. Vocês percebem que a minha filha, desse 1 ano e meio, ela vai crescer já com uma série de vantagens na frente de outras crianças somente pelo fato de estar tendo acesso a esse lúdico, a essa imaginação, né? Porque imagina o seguinte, uma criança que não tem acesso, né, a isso, que não tem acesso ao livro, que não tem acesso a uma educação, ela vai crescer numa desvantagem muito grande. E aí eu não estou falando nem, por exemplo, de questões econômicas. Eu estou falando de outras questões, né, que são simbólicas, tá? Inclusive o GSE fala muito isso, que você dar à criança, né, que a maior desvantagem que uma criança pobre tem não necessariamente é o dinheiro, porque ela não precisa de muito dinheiro, mas é a vantagem que ela vai ter lá na frente através desse simbólico, através desse, né, mundo de fantasias que vai fazer com que ela tenha mais criatividade, vai fazer com que ela tenha uma série de vantagens, tá? Depois mesmo no mercado de trabalho, por ter acesso, né, a esses privilégios, né, na sua educação infantil. Então, por exemplo, quando a gente fala de condições estruturais da periferia, a gente está falando o quê? É o que eu falei lá de Anchieta. Se você está num bairro que você não tem, por exemplo, uma clínica da família, não tem acesso, como é que você cuida da sua saúde? E não é só dessa saúde quando você passa mal, não é a dor de dente que você vai lá e vai curar naquele momento, não é o problema que você teve ali, mas é uma saúde preventiva. Saúde não é uma questão para a gente ter um bom desenvolvimento social e econômico. Alguém vai, por exemplo, trabalhar se não estiver bem? Alguém consegue render? Uma criança consegue render se ela não estiver bem alimentada? Ela vai para a escola, por que que você tem que garantir alimentação na escola? Porque uma criança sem alimentação não rende bem. Então, você precisa garantir condições de igualdade, é garantir alimentação, é garantir saúde, é garantir condições estruturais da periferia. E o que que a gente mais vê nas nossas periferias? São muitas ausências, né? A ausência do poder público nessas condições. E o outro ponto é o estímulo à autoestima e à imaginação. Por que que a gente fala muito na cultura, né, do potencial que as favelas têm, por exemplo? Porque a gente quer mostrar que aquele local ali, né, não é um local só de carência, não é um local só da falta, mas que tem muito potencial. E quando a gente tem, né, quando a gente tem essa autoestima, a gente cresce muito mais, né? Eu, por exemplo, gosto de futebol, né? E estou bem que sou botafoguense, Botafogo está bem, apesar de ter perdido ontem. Mas quando um jogador está feliz, quando ele chuta com confiança, ele tem muito mais chance de fazer um gol, porque a autoestima dele está boa.
Se o cara chuta uma vez, meteu o gol, é capaz dele chutar a segunda e fazer o segundo. Só que se ele chuta e isolou a bola, no segundo chute pode ser que ele já fique com mais medo e não chute. Então começa a travar. Então é o seguinte, estimular a autoestima nas políticas públicas é fundamental para esse protagonismo. Por isso que nós, professores, né, falamos o seguinte: um aluno, você tem que trabalhar a autoestima desse aluno. Para quê? Porque ele possa ir além, para que ele possa buscar mais. Se você fala para uma pessoa o seguinte, todo dia que ela é burra, o que que ela vai ser? Ela vai ser burra, sabe por quê? Porque ela vai falar, bom, se esse é o meu papel na sociedade, é isso que eu vou ser. Agora, se você trabalha essa autoestima, essa imaginação, né, na consecução de políticas públicas, você tem muito mais condição de fazer com que essa pessoa avance, né, e possa buscar condições melhores para a sua vida. Porque se você acredita, você é capaz, né? E todos nós somos capazes, né? Todos nós que estamos aqui estamos por algum motivo, né? Mas antes de tudo, desse motivo a gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Vamos lá, Maíra, pode passar, por favor. Então, a pergunta central da aula é essa aqui: como políticas públicas podem romper com o ciclo de desigualdade, exclusão e violência nas periferias urbanas? Porque todo mundo que está aqui, né, independente de onde mora, conhece a situação das nossas periferias, seja no seu município, seja no seu bairro, seja, né, enfim, na sua rua. Todos nós, né, temos uma relação com as periferias, porque a gente faz política, então a gente conhece, né, bastante da realidade do nosso estado. E aí, gente, eu trouxe um exemplo que eu gosto pra caramba, tá? Que é a base para a gente compreender aqui o caso colombiano, que é do Hugo Aceiro, que eu falei para vocês, que o GCE fala muito disso. Eu tentei balizar vocês. Aliás, antes de entrar no Hugo, vamos deixa eu abrir aqui um pouquinho, se alguém quiser falar agora, tá? É um motivo bom. O porquê das políticas públicas. Entenderam, assim, qual é o referencial dele? Por que fazer políticas públicas? Por que a necessidade? Entende como elas são importantes? Elas são importantes não é só porque elas vão fazer algo legal, porque elas vão dar voto. É porque elas são fundamentais para transformar a vida das pessoas. E nós entramos nesse curso aqui, nós entramos no Solidariedade, nós entramos, pô, eu vi o perfil do Solidariedade, né, na aula com o Rômulo, que a Maíra leu aqui. Todo mundo aqui se importa com o próximo. Foi muito nítido ali. Então a gente entrou para isso, para quê? Para mudar o mundo. A gente sabe que mudar o mundo é muito difícil, mas a gente quer mudar o que? A nossa realidade, a nossa rua, a nossa cidade, né, o nosso estado, mudar aquilo que está dentro das nossas condições. E aí o GCE, né, por isso que eu quis trabalhar ele aqui. Por que dessas políticas públicas? São elas que vão fazer a gente transformar essas realidades, entendeu? É por aí, gente? O que vocês acham? Alguém? Boa noite a todos, professor. A Ana Dutra aqui. Obrigado. Eu acredito que através da educação e a cultura e educação juntas consegue mudar a realidade de um bairro, que é o caso de Anchieta, o qual você já faz um trabalho já tem um tempo, e a realidade está sendo mudada ao torno, porque uma criança com o livro na mão hoje, com certeza não será uma criança com uma arma na mão daqui a pouco, apontando na nossa cara para roubar um celular ou qualquer outro tipo de bem. Então, eu acredito muito nas políticas dessa forma, mas é claro que, como você falou, é um projeto seu e que se você um dia quiser parar, você para. E aí é onde a gente tem que cobrar dos nossos governantes algo similar para que a gente possa ter uma qualidade de vida. E você percebe, Ana, né, e todo mundo, que essas políticas públicas elas precisam ter uma integração, porque o que a Ana falou que é uma criança com um livro na mão, ela pode mudar a realidade dela. Sim, pode. A educação e a cultura transformam a realidade? Transformam. Mas se essa criança não estiver bem alimentada, ela vai transformar alguma situação dela? Mais ainda, vamos supor, né, que a mãe da criança queira levar ela lá nessa biblioteca. Se tiver sei lá, se tiver inseguro, se tiver tendo um tiroteio, essa mãe vai sair de casa? Sim ou não? Não. Não, né? Não. Então, assim, Claro que não. uma premissa que é fundamental para as políticas públicas darem certo, elas serem integrais, elas serem estruturadas, né, de uma forma que não seja somente por um viés, mas que elas sejam integradas a outros setores, né? Então,
quanto mais integração a gente tem nas políticas públicas, mais ela tem essa condição de transformação. Por isso que, às vezes, casos isolados, né, como é o meu caso, eles são importantes, eles são fundamentais, mas eles precisam das políticas públicas para poder existirem e cumprirem o seu objetivo. No caso colombiano, para quem não sabe, ele foi um grande modelo de combate à violência na cidade, primeiro na cidade de Bogotá, depois se espalhou pelo resto da Colômbia, tá? E ele transformou muitos índices de violência, né, lá na Colômbia. Alguém já viu a série Narcos? Que o Wagner Moura faz? Alguém já assistiu? Tem na Netflix, bem antiga, grande. O Já, já. Já assisti também, Pedro. que Já vocês assisti acharam? também, muito boa. Legal, né? Agora, uma coisa que não fala ali na Narcos, porque eles falam muito daqueles agentes americanos, né, que foram lá e que trabalharam contra, não sei o quê, o Pablo Escobar, que enfrentaram, etc. Mas eles não mostram o real motivo desculpa, da Colômbia ter saído dessa situação. Aquilo ali é uma cena de ficção, né, mas que não foi contada como um todo. E a gente vai chegar lá. Vamos lá, passa aí, Maria, por favor. Essa frase aqui, gente, eu acho aí até legal, bem legal trazer ela para o partido, tá? Pedro, Ela foi. Oi? Alguém falou? tem duas pessoas com a mão levantada, o André Rios, e acho que é a Bia Aquino. Pode falar, André e Bia. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pode falar. Tá me ouvindo? Alô? Oi? Tem. Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre uma questão de política pública, mas da importância dela. Eu acho que assim, as políticas públicas, elas, obviamente, né, o nome já diz, é uma política pública, ou seja, para toda a sociedade, mas eu queria me atentar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitos, por exemplo, julgam que é para proteger bandido, né? E não é, na verdade. Então, assim, as políticas públicas, elas são muito importantes porque, mais do que garantir direito, promover igualdade e tudo mais, elas consideram também as especificidades de cada grupo social. Por exemplo, o ECA é um exemplo de política pública que considera as especificidades das crianças, dos adolescentes. O Estatuto do Idoso, em 2006, também considera a especificidade do idoso. Então, assim, a questão da política pública, as pessoas elas têm uma mania muito feia, inclusive, de achar de pegar um ponto que elas não concordam para falar mal, né, vamos dizer assim, das políticas públicas. Mas eu vou dar um exemplo rapidamente de mim. Eu sou filha adotiva, fui adotada por uma mulher sozinha. Em 1900, eu nasci em 78, em 1980 e poucos, o processo não tinha terminado ainda, não tinha sido concluído, ela tinha guarda em caráter definitivo meu, né? Mas não tinha sido concluído. E eu tive muita dificuldade de provar, porque ela faleceu antes de 90, que em 90, julho de 90, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela faleceu antes. E como não existiam políticas públicas que visavam as especificidades infantis, não tinha como o juiz, digamos assim, julgar o meu caso, porque a minha mãe tinha deixado bens, e naquela época uma mulher sozinha adotar uma criança, enfim, tem N questões aí particulares e tal, mas eu só consegui provar, na verdade, que ela era minha mãe, que eu tinha direito a tudo que ela deixou após as políticas públicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois de julho de 1990. Então, assim, as políticas públicas, elas visam corrigir, sim, questões inerentes à sociedade e tal, mas eu acho que muito mais do que corrigir distorções, promover igualdade, até dar uma certa equidade e tudo mais,
eu acho que as políticas públicas elas são muito, muito necessárias para equilibrar a sociedade, porque sem elas, eu acho que viraria uma grande barbárie, né? Porque sem elas não teria oportunidade. Muitas pessoas hoje, a educação me salvou de fato de uma vida muito, muito difícil. A minha família adotiva tinha muito dinheiro, eu fui criada na Zona Sul até os 6 anos. Depois a minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, eu fui morar em Jacarepaguá. E eu simplesmente, de princesa da casa, eu virei empregada doméstica dos outros. E foi através de políticas públicas voltadas para a área de educação, por exemplo, que eu pude sair de um estado onde eu praticamente não tinha casa para morar e eu dependia muito das pessoas abrirem a casa. Eu tinha mais ou menos 13, 14 anos. Eu dependia dessas pessoas para ter um lugar para morar e ter o que comer. Tive que parar de estudar cedo porque eu tive uma patroa que ela dizia que eu não precisava estudar porque eu tinha que lavar a louça do jantar, tá? E não existia uma obrigatoriedade, porque com 13 anos, hoje é a idade obrigatória estar na escola, e isso é um exemplo de política pública que eu acho importante ter ter ali a questão da idade, porque na minha época, por exemplo, ninguém era punido por eu ter 12, 13 anos e estar fora da escola. Então, eu acho que as políticas públicas elas são muito importantes para oportunizar da igualdade e tudo mais, mas eu acho que principalmente para proteger aqueles que não podem falar por si só, como as Bia, tá crianças, perfeito, como os idosos. Então, perfeito. assim, eu só quis falar sobre isso porque a gente está num partido que se chama Solidariedade. E eu acho que antes da gente ter opinião pessoal, a gente tem que entender que a gente precisa ser solidário. Desculpa aí qualquer coisa, um grande abraço para Não, todo mundo. foi perfeito a sua colocação, e eu já vou emendar ela aqui, né, com o slide que eu trouxe. Quando eu falo segurança não é de direita nem de esquerda, é um direito, né? Isso é muito forte. Percebe a força que tem isso aqui? Segurança pública não é de direita e nem de esquerda, é um direito. A gente pode traduzir isso aqui, por exemplo, para educação não é de direita e nem de esquerda, é um direito. A gente pode traduzir isso para saúde não é de direita e nem de esquerda, é um direito. É claro que quando a gente tem gestores, né, os gestores vão ter o seu viés ideológico. E aí eles vão balizar as suas, né, decisões, né, as suas o tipo de política pública que vão propor, etc., muito por esse viés ideológico. Mas é para isso que existem eleições. Por que existe uma eleição? Porque você vai lá e se candidata, apresenta um programa, né? Não é assim uma eleição de governador, de prefeito, de presidente. Você vai lá e apresenta um programa. A sociedade concorda mais com esse programa, ou seja, ela vai lá e te elege. Você escolhe pessoas que tenham uma orientação para construir esse tipo de programa. Porém, essa política pública que você faz, ela não é nem de direita nem de esquerda, ela tem que ser encarada como direito, porque ela tem que existir, não pode estar na sua possibilidade de falar o seguinte, não, eu acho que não tem que existir educação pública. Então, para isso que você vai ter elementos regulatórios, como você muito bem trouxe aqui, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tem limites, né, nessas intervenções das pessoas. Imagina alguém que chega o seguinte e fala o seguinte, lança uma super campanha, se elege governador, se elege prefeito, isso aqui, depois fala assim, não, quero acabar com as escolas, no Brasil agora não tem mais saúde pública, agora vai ser tudo privado, né? Mas só vai ter saúde privada, como é praticamente nos Estados Unidos. Isso daí é uma visão então você tem que criar elementos regulatórios. E aí acho que você trouxe o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente como esses regulatórios também, que fazem parte da política pública, tá? Mas, enfim, retomando aqui, né, o estudo de caso de Bogotá, o Hugo Acero ele parte dessa premissa: segurança não é de direita nem de esquerda, é um direito. Tá? E qual é o ambiente que ele estava? Vamos lá. Nos anos 90 e início dos anos 2000, que foi quando eu falei do Narcos, né, dos cartéis ali de Bogotá e Medellín, a taxa de homicídio acima de 80 pessoas por 100 mil habitantes, isso é muito alto. Tá? E uma presença do narcotráfico, violência armada e ausência do Estado. Alguma coisa muito diferente do que a gente vive, gente, hoje?
Não, nem um comigo pouco. no Rio de Janeiro? Não, nem um pouco. A gente Totalmente. tem presença do narcotráfico nas nossas, nos territórios de periferia? Sim ou não? Sim, A gente tem violência armada? com O Estado certeza. está presente? O Estado está super presente? Você vê, são Não. condições muito parecidas com o que a gente tem, né? E ele conseguiu, após, né, ele, enfim, não é ele, né, mas após essas políticas, né, estruturadas, a redução de mais de 70% na taxa de homicídios em 20 anos. Ou seja, em 20 anos eles conseguiram diminuir em 70% a taxa de homicídios. Bogotá se tornou uma das capitais mais seguras da América Latina. Inclusive, a Colômbia é um destino hoje, né, super turístico. Vai ver um monte de gente falando sobre a Colômbia, Cartagena, Medellín, Bogotá. É um destino, né, super concorrido turisticamente. A implementação, né, de um policiamento comunitário, ações culturais, mediação de conflitos, urbanismo social e ações integradas do Estado. Por que que lembra que eu falei lá no começo da aula sobre a Biblioteca Parque do Estado? Aliás, alguém aqui já foi lá? Quem já foi lá? Eu sei que um monte de gente, inclusive a Ana aqui que falou, trabalha lá, a Kelly que eu vi aqui já trabalhou lá. Um monte de gente, né, vai conhecer a Biblioteca Parque do Estado, até porque, né, uma das principais quadros do nosso partido é a nossa secretária Daniele Barros, que, aliás, né, é a pessoa que me trouxe para esse partido, tá? E eu tenho que fazer esse reconhecimento aqui. A Dani foi a pessoa que me convidou e me apresentou depois, né, o nosso deputado Auro Ribeiro. É, o modelo de biblioteca parque que a gente tem no Rio de Janeiro, Biblioteca Parque da Rocinha, Manguinhos, Biblioteca Parque da Presidente Vargas, é um modelo colombiano. Vocês sabiam disso? Ele nasceu lá na Colômbia. E qual era a ideia? Criar nas comunidades da Colômbia grandes equipamentos, e a ideia é de ser grande mesmo, grande de tamanho, de bonito, de beleza, para quê? Para mostrar que o Estado estava presente. É como se você pegasse, né? São elementos simbólicos. É como se você falasse o seguinte: aqui tem o Estado e aqui o Estado vai cuidar. Então, aqui o Estado entrou com biblioteca, aqui o Estado entra com a segurança, aqui o Estado entra com a saúde, aqui o Estado entra com a educação. E por aí vai, com esporte e com assistência social, tá? Com as outras áreas também. Então, é o seguinte: o modelo que a gente tem aqui de bibliotecas parques foi um modelo trazido dessa política, tá, lá de Bogotá. Eu vi que o Marquinhos levantou aqui a Marquinhos da Força, né, meu amigo aqui de São Gonçalo, levantou a mão aqui. Quer falar, Marquinhos? Sim, em primeiro lugar, um prazer imenso estar tendo você como orientador. A gente sabe da capacidade que você tem de estar transferindo aí para a gente seus conhecimentos. Quando você falou de Bogotá, em 1999 eu tive lá, e Bogotá e depois Cartagena, onde tinha lá um seminário sobre seguridade social e me aconselharam muito a ter cuidado devido aos problemas da violência, mas estava ali já num processo de melhorias, né, para poder aquela violência com o narcotráfico sair. E a gente vai trazendo assim um comparativo de lá para aqui para o Rio de Janeiro, quando nós começamos a colocar as UPPs aqui, ou seja, colocou a UPP com repressão, mas não entrou com a parte social, cultural, da mesma proporção para poder dar um equilíbrio maior à violência, e acabou que as UPPs foram engolidas pelo tráfico de drogas aqui. Eu vi lá em Bogotá uma apreensão. Eu fui fazer um seminário e me pediram para colocar que eu fui fazer turismo, né? Na hora de preencher meus dados, por causa dessas ameaças que tinha. Havia muita narcotráfico, tinha uma facção que eu agora não lembro o nome, que ficava no meio da mata também, sequestrava as pessoas, líderes, e a gente corria um sério risco. Eu não sei nem como que eu tive coragem de ir naquela época lá. Mas eu comparo muito a isso, a questão daqui do estado do Rio de Janeiro, especificamente, onde foi muito bom aquelas UPP no início, mas que não houve uma tratativa de acompanhamento social, entendeu, Pedro? Eu vou reduzir só nessas palavras aí para interagir um pouco aí com vocês. Cara, muito bom, Marquinhos, você trazer esse exemplo das UPPs, porque é exatamente isso. As UPPs queriam implementar, a UPP era esse modelo colombiano aqui no Brasil. Inclusive, ela foi trazida pelo BID na época. Só que faltou o quê? Foi o que você falou, faltou social. Entrou com a repressão policial, o Estado entrou, botou aquelas, né, cabines de segurança lá no topo, não sei o quê, mas, meu amigo, não entrou com social. Então, acaba que a coisa
não melhorou a vida das pessoas e, assim, a gente viu que é enxugar gelo. A política de segurança somente de enfrentamento, se ela resolvesse o problema da violência, já tinha resolvido há muito tempo, né? Só que não resolve, entendeu? Se você não fizer uma política integrada, você não vai resolver o problema da violência. Pelo menos, né, eu acredito nesse espectro aí dessa política pública. Ô Vamos lá, Pedro, Maíra. só para completar que houve uma migração para os municípios que rodeiam a capital, né? São Gonçalo, Niterói, Baixada, outros lugares absorveram, os bandidos foram espantados de lá e acabou crescendo, isso ramificou mais ainda depois da falência das UPPs. Pedro, Sim, verdade. o André tá com a mão levantada. Mas eu acho que eu falei e André podia tá falar, mas primeiro. não sei se Então, pode seguir, pode seguir. pode. Vamos lá. Pode passar, por favor? Maíra, consegue passar essa? Bom, vamos lá. Obrigado. Como Bogotá venceu o crime? Integração entre áreas sociais, segurança e cultura, né? Investimento na juventude com projetos culturais e esportivos. Já perceberam quantos jovens, né? Principalmente jovens negros, jovens de periferia, jovens, né, da favela, morrem aqui? Imagina o potencial que esses jovens têm. Imagina o potencial que esses jovens têm no esporte, imagina o potencial que esses jovens têm na literatura. Pô, a gente vai fazer uma festa literária em Anchieta, gente. Aliás, está todo mundo convidado aqui no dia 13 de setembro. O autor homenageado da gente chama-se Otávio Júnior. O Otávio Júnior, ele tem mais ou menos ele é um pouco mais novo que eu, meu amigo de muito tempo, e ele ganhou o Prêmio Jabuti, que é como se fosse o Oscar, né, da literatura no Brasil. O Otávio Júnior, o primeiro livro que ele leu, verdade, ele sabe como é que ele pegou esse livro? Ele morava na Vila Cruzeiro, aliás, ele mora lá até hoje. Ele estava passando, né, pelo campo da Ordem e ele era muito magrinho, sabe? As crianças, né, às vezes ele ia brincar com as crianças batiam nele, não sei o quê. Aí ele estava passando, ele viu uma mala cheia de brinquedos ele viu uma mala assim, chamou a atenção dele. Ele estava voltando da igreja com a mãe. As crianças estavam jogando bola. Ele tomou um susto quando ele viu a mala de perto, que a mala estava cheia de livros e de brinquedos. E aí ele pegou um desses livros, né? E os brinquedos, as crianças viram, já foram, tomaram os brinquedos dele, não sei o quê, e ele levou o livro para casa. Esse livro era um livro sobre o Gato de Botas, tá? E o Otávio Júnior se tornou um dos maiores escritores brasileiros hoje. Ele é um escritor internacional, ele é traduzido para mais de 10 países, ele tem livro na Suécia, tem livro na Itália, tem livro nos Estados Unidos, tem livro em um monte de lugares. E o primeiro livro dele foi um livro que ele achou no lixo, na Vila Cruzeiro. Quantos Otávio Júnior a gente não tem nas favelas do Rio de Janeiro, né, nas periferias, que não vão ser revelados? Então, assim, investimento, né, tirar a juventude do tráfico, não é simplesmente exterminar a juventude, é dar oportunidades para que não entre. Porque depois que entra, é muito difícil sair. Você tem que gerar oportunidades para esses jovens não entrarem, né, na vida do crime. E como é que você faz isso? Dando oportunidades, dando esperança, dando perspectiva de vida. Então, projetos culturais e esportivos são fundamentais para isso. Quantos jovens não podem estar jogando bola, não podem estar jogando vôlei, não podem estar praticando atletismo, enfim, N esporte. Quantos jovens não podem estar fazendo orquestras, né, de músicas clássicas, projetos de literatura, teatro, dança, música, né? Quantos não podem se revelar em grandes cantores? Pô, o Seu Jorge, que tem uma história super bonita, hoje é um ator, desculpa, é um músico, né? Músico e ator de relevância nacional, sabe? Então, existem muitos talentos, mas a gente está perdendo esses talentos para o crime, né? A presença real do Estado nos territórios vulneráveis, é como o Marquinhos falou, não adianta vir colocar a polícia, mas não ter ocupação a ocupação social. O social precisa entrar junto, né? A, a, essa lógica, né, da segurança só se faz com a militarização, ela não está correta, porque se ela tivesse correta, ela já tinha resolvido o problema, entendeu? Em todos os lugares. Se ela tivesse correta, por exemplo, no próprio Narcos fala isso, né? Os americanos estavam lá preocupados com a Colômbia, mas no país dele estava cheio de drogas.
Se tivesse correto, eles tinham resolvido o problema das drogas nos Estados Unidos, coisa que nunca resolveu, entendeu? Então é fundamental esse trabalho de integração. Significa o seguinte, que você vai abandonar a polícia? Não, muito pelo contrário. Mas a polícia tem que ser trabalhada com inteligência, a polícia tem que ser trabalhada com tecnologia, a polícia tem que ser trabalhada nesse viés da integração, entendeu? Então, não é nem aquela coisa, por exemplo, da direita, né, da superdireita, de falar, não, você tem que enfrentar o crime somente com arma, com violência, mas também não é a coisa de você falar de desmilitarização da polícia, também não é esse o viés. O viés é um viés de integração, tá? Integração como? Através da segurança pública com direitos, com oportunidades, com possibilidades para que principalmente esses jovens, né, não vão ser a mão de obra barata do crime. Eu vi que o Caio aqui Parabéns, abriu, Pedro, parabéns pelo seu projeto. Eu sou policial há 29 anos e eu sou da ativa, trabalho. Acho muito interessante essas políticas todas, mas eu vivo uma realidade diferente, eu vivo o fronte ali. Eu vou te dar um exemplo para a gente ser dinâmico aqui. Com 20 anos, quando eu entrei para a polícia, meu salário era R$ 400. E eu prendi um adolescente, ele foi abordado e, resumindo, o salário diário dele era R$ 150. O menino tinha 14 anos. Então, a gente parte desse princípio. Eu ganhava 420 por mês e o menino de 14 anos na comunidade ganhando R$ 150 por dia. Então, a gente não tem que... Eu acho que a política pública é bem interessante, mas a realidade hoje, com a tecnologia, com informações, eu acho que aquilo de se espelhar em quem está mais próximo, eu acho que isso está muito perigoso. E o amigo falou da UPP, a UPP foi um projeto bacana demais no início. Por quê? Foi feito gradativamente. A política, quando entrou, é que eles quiseram colocar o PP em vários lugares ao mesmo tempo sem ter efetivo. Então, fizeram para dar errado. Então, eu acho que tem o André Rios, que tem uma bagagem também bacana para falar sobre a segurança pública, só que eu acredito, claro, que a gente tem potenciais nas comunidades, mas o tráfico hoje ele é muito mais atrativo, porque o garoto está ali, que nem você falou desse magrinho que pegou o livro e tal, ele faz isso, ele fala, pô, você está andando de chinelinho arrebentado, vem para o tráfico e você vai botar um tênis novo. Então, a política pública hoje para a segurança pública, eu acredito que tinha que ser um negócio mais sério. Parar com a bandidolatria, valorizar o policial, o trabalho policial. As pessoas... É uma série de coisas, mas é só para dar essa direção da oportunidade financeira que o tráfico dá para essas pessoas. Ontem eu fui a Cachoeira de Macacu. Então, eu moro aqui no Rio, moro em Campo Grande e sou apaixonado pelo interior. Eu crio cavalos, eu gosto de interior. E fiquei apavorado porque tem uma favela na linha, favela da linha, numa reta que tem ali indo para Cachoeira de Macacu, que eu já fui, há muitos anos eu passava ali e passava sossegado. E tiraram 10 fuzis dessa favela há uns 10 dias atrás, aí tiraram 10 fuzis. Então, em janeiro, 15 de janeiro, um cara foi preso com 200 quilos de maconha. E no dia 31 de janeiro, 16 dias após ele ter sido preso com 200 quilos de maconha, ele foi preso novamente em Paracambi com 11 fuzis. Então, como é que é isso, entendeu? Então, você falando de Bogotá, a gente tinha um narcotraficante que entrou para a política, que tinha uma visão. Eu acho que a hora que apareceu um cara desses aqui, um traficante, diga assim, agora eu quero ser político, e começar a matança, igual teve lá de Juiz, aí é que o pessoal vai parar e pensar. Por enquanto, está tudo tranquilo, está o tráfico ali, o tráfico aprendeu com a milícia que a droga não é o que dá dinheiro, é a área, então o interior vai ser enxurrado dessa situação de espaço, eles querem o espaço, eles não querem vender tráfico, eles querem vender água, vender o gás, cobrar as taxas de gatonete. Então, a UPP... Fala.
Tranquilo, Você percebe desculpa. o quanto você está certo e quanto a gente está concordando? Por exemplo, o que você falou aqui, agora no final, né, sobre a precariedade. Lembra no começo da aula que eu falei, a ausência de políticas públicas às vezes é um projeto? Você acha que manter o crime nessa relação é um projeto também? Porque quem a arma entra aqui, não entra pela mão desse traficantezinho ali. Ela entra pela mão de um poderoso, que vai, de alguma maneira, fazer com que ela possa entrar aqui. Então, assim, isso tudo é um projeto. E aí eu concordo com você que não se faz segurança pública somente com benefício social, se faz também com benefício social, mas se faz, por exemplo, você tem que ganhar muito bem. Porque quem está se arriscando no fronte tem que ganhar muito bem. Não tem como a polícia não ser bem remunerada, mas faz parte também fazer com que ela não seja bem remunerada, porque ela tem que atender, né? A ideia é isso ser precário mesmo. Essa ausência dessas políticas. Por exemplo, a polícia ela tem que ser bem equipada, ela tem que ser bem remunerada, ela tem que ser, tem que estar em segurança, tem que ter uma série de questões que possa te dar boas condições de trabalho, porque como é que você trabalha sem boas condições? Você não tem como entregar, correto? Então, assim, a gente está falando a mesma coisa, só que a gente está falando o seguinte: não é só A e não é só B, é a integração de tudo. Eu concordo com você, um dos grandes problemas é você fazer as UPPs, por exemplo, em todos os territórios ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, se você faz aqui, você pode ter uma migração que aconteceu, né? A migração, por exemplo, de bandidos para outras regiões da cidade. A minha região era uma região dormitório, Anchieta, passou a ser uma região muito violenta, né? A região do Chapadão não era, por exemplo, a força que se tinha do tráfico hoje que se tem, mas por conta dessa migração. Eu concordo muito com você, entendeu? O que eu trago o que o Hugo Acero traz, e assim, não dá para a gente trabalhar tudo numa aula, porque o tema é muito complexo, né? E eu sei disso, eu não sou o super especialista em segurança pública, mas é que essas políticas, elas não se fazem de forma isolada, entendeu? Elas têm que ser uma série de coisas. Entra o social e entra a segurança, entendeu? Pedro, só dar Pedro, a minha preocupação é que eu fiquei assustado com a relação à favela da Linha, que é um interior que tinham 10 fuzis. Então, você tinha, no interior antigamente, era o vagabundo com 38. Então, se na Linha tem 10 fuzis, no Chapadão vai entrar fuzil de caminhão. Então, agora você imagina o seguinte: na linha tem 10 fuzis. Como é que esses fuzis chegaram lá? É isso, é inteligência. Exatamente, mas o negócio é que a favela é interior. Então, se o interior está nessa velocidade, imagina que o centro como é que vai ficar. E vai ficar cada vez mais inviável. Então, você tem uma filhinha pequena aí, que é quando ela tiver com 15 anos e quiser ir, de repente, sair com os amigos, você não dorme, entendeu? Daqui para frente, se a gente não mudar isso. Ou então, a tendência é ir embora, escolher outro lugar para viver, porque vai ficar inviável. Mas, desculpa alguma coisa aí. Parabéns pelo contrário, contribuiu muito. Bacana, porque a gente tem que fazer. E você faz. Então, é por aí. A gente está nessa guerra aí, tá bom? Fica com Deus aí. Parabéns pelo trabalho. Vamos embora. Vamos seguir? O Marcel está com a mão, quer falar? Eu queria só dar... na verdade, são 3 provocações que eu queria, de repente, para a gente poder falar um pouco mais sobre, porque sobre a questão de política social e política pública no geral, há situações que a gente vai vendo dentro dos próprios governos, pela falta de conhecimento das pautas, é o que talvez mais atinge o interior, por exemplo, do Estado, né? Quando eu digo sobre isso, eu digo sobre os próprios fazedores de cultura não entenderem a importância do CPF da cultura, sobre ter plano, sobre ter fundo, sobre o desdobramento da política pública, sobre... Marcel, tu falou aqui para mim, não sei se para todo mundo. Ficou mudo mesmo. Cortou, Pedro. Cortou, né? Sim, continua. Cortou. Depois disso, o que é briga esquerda e direita? Do como, professor, cortou para você aí? Dá para ouvir? Tá acompanhando? Agora Oi? sim. Sim. Agora eu tô. A primeira provocação seria sobre essa pauta mesmo, sobre a segurança pública, a pergunta principal a ser feita não é nunca respondida, que é como que uma criança de 11 anos, como deu capa para o Globo, por exemplo,
consegue comprar o seu primeiro fuzil, né? Porque o Estado, a gente sabe que é o Estado que dá para o policial. Agora, quem leva isso para a favela, isso nunca é respondido da forma concreta, e quando é respondido, sempre vem junto com uma cortina de fumaça. A segunda provocação é sobre se você consegue visualizar na última década um crescimento forte sobre militância dentro das políticas públicas, porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre esse crescimento. A pauta disso é que a década de 90 foi uma enorme loucura, e a gente consegue ver hoje as pessoas discutindo sobre violência e sobre o país que mais mata LGBTs, por exemplo, do mundo. E a terceira pergunta é sobre a desmistificação do que você consegue visualizar entre política pública social, o que é de enfrentamento, e sobre essa busca cansativa e às vezes maçante sobre a educação ser o Cristo da nova geração, da geração contemporânea. Quanto o que a gente entende hoje é que mecanismos precisam estar interligados para políticas públicas funcionarem. Isso que a gente vê nos países que deram certo ou que mudaram as suas realidades em aspecto de violência, educação, saúde, sobre esses três lugares, assim, esses três pilares que eu queria, de repente, que você falasse um pouco em cima da situação de Bogotá, que está sendo visualizada em cima dessa questão da pauta da aula de hoje. Marcel, eu vou dar seguimento aqui e eu vou respondendo isso no decorrer aqui, porque a Maíra falou que a gente tem até 8h15. Eu não sei se é 8h15 para acabar o conteúdo ou para a gente fechar a aula, tá? Mas eu estou à disponibilidade de vocês. Mas aí a gente vai debatendo, eu vou chegar nos 3 pontos, tá bom? Se não chegar no final da aula, a gente conversa. Vamos lá, Maíra. Sai, por favor. Bom, e o Rio de Janeiro, né? Primeira pergunta é o seguinte: se o Bogotá conseguiu sair de um cenário de guerra urbana, por que o Rio não consegue? Consegue ou não consegue? Dá ou não dá, né? O Hugo Aceiro defende o seguinte: cooperação regional entre países e estados, porque é o que o Caio está falando. São 11 fuzis na favela da Linha. Como é que esses fuzis chegaram lá? Eles chegaram lá vindo de algum lugar, né? É isso que você falou, Marcial, esse fuzil na mão de uma criança de 11 anos. Ela não comprou esse fuzil foi colocado na mão dela, né? Ela passa a ter responsabilidade de pagar o fuzil se ela for pega, se ela for presa, ela fica com uma dívida eterna com o tráfico. Que ela vai para a delegacia, ela vai para a polícia, quer dizer, com 11 anos ela vai para o Degase, né? Mas acima, o jovem também, ele vai ficar devendo ali. Mas esse fuzil ele não compra, ele é colocado na mão. Ele passa, né, a ser portador daquilo e passa, se ele perder, ele passa a dever. Mas ele não compra, alguém bota na mão dele. E aquilo a gente sabe que é caro, não é barato, né? Um fuzil, uma arma, são rios de dinheiro. Então, é o seguinte, como é que se chega até lá? Então, precisa ter cooperação regional entre países e estados, né? Até porque a gente sabe muito bem a relação integralizada do tráfico de drogas, né, no nosso continente aqui, né? É a droga que vem da Colômbia, que passa pelo Brasil, que vai sair do Porto, né, do Porto do Rio, do Porto de Santos, né, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, ou vai de avião, ou vai de mula, vai de uma série de formas, né? Mas todas elas passam pela cooperação entre países, tá? Políticas públicas sustentadas na presença cidadã do Estado, é você fazer isso, é você combater, né, com presença cidadã e com combate ao crime com inteligência, não apenas com força. Quer dizer, aqui eu não ia falar da questão, né, do preparo da polícia, que eu não coloquei aqui, mas que é fundamental, que é o que a gente falou, né? Se você não tiver uma polícia que ela seja bem armada, mas que, acima de tudo, ela trabalhe com inteligência, porque eu sei que é difícil bater lá na favela da Linha e recuperar esses 11 fuzis, mas talvez se a gente tivesse inteligência, eles nem chegariam lá, porque deveria ser feito isso, né? Forma de você prender sem fazer isso. Eu me lembro que, por exemplo, aquele traficante que matou um jornalista, ele foi preso sem disparar nenhuma bala. Por que ele foi preso? Porque foi feito um trabalho de investigação para pegá-lo, né? Então dá para usar a inteligência para isso. A gente sabe que dá, né? Mas que, na verdade, não sei se às vezes é tão interesse, porque, gente, o traficante lá, ele tem suas ligações com a política, ele tem as suas costas quentes, a gente não acha que assim, o crime é o crime, ponto e acabou. Pelo contrário, o crime tem várias ramificações. O crime está dentro do Congresso Nacional também. O crime está nos outros lugares, nos poderosos, nas grandes empresas. Quanta empresa não tem aí que é empresa de fachada para lavar dinheiro, que sustenta dinheiro para caramba? Então, assim, como é que você combate o crime? É mapeando dinheiro primeiro.
é fazendo com que o dinheiro não chegue lá, fazendo com que esses caras não ganhem grana, entendeu? E a grana não está, como muito bem lembrar também do Caio aqui, o dinheiro não está somente na questão da venda de drogas. Pelo contrário, eu acho até, assim, me corrija, mas acho que a venda de drogas hoje é uma coisa até mais superficial, que o controle do território dá mais dinheiro do que propriamente a droga, né? A maconha, o pó e, sei lá, o crack, né? Você tem formas de ganhar mais dinheiro. Então, aqui, essa daqui foi a fórmula, né, que a Colômbia usou. A gente pode fazer isso? Eu acho que pode. Acho que a gente tem caminhos, sabe? Mas precisa de uma política que seja mais integrada, né? E a segurança, gente, é um direito humano, não pode ser uma bandeira política. Segurança, é como o Hugo falou, não é de direita, não é de esquerda. Segurança é um direito das pessoas, porque se eu não tivesse direito, eu não consigo sair de casa. Se eu não tivesse direito, né, a minha filha não vai ser bem criada. Agora, quando você fala isso do território, é relação no dia a dia, é relação na porta da sua casa. É você estar saindo e não poder sair, não poder ir trabalhar porque está tendo um tiroteio. Entendeu? Então, assim, olha a situação. Uma pessoa quer sair, ela não pode sair por uma questão de segurança, entendeu? Então, ela não pode ser vista somente como uma bandeira, ela tem que ser uma união, né? Pelo menos eu acredito nisso, uma união das forças políticas em torno disso. Mesmo que isso seja utópico, eu acredito que é por aí a solução. Vamos, Maíra. Agora, uma coisa que eu gosto, né, e aí eu trouxe o exemplo aqui da Casa Amarela, é o seguinte: pense global e haja local. Porque no pensar, a gente pensa nessa estrutura do mundo. Mas e o nosso papel? Eu sou uma pessoa, sou professor, né? Sou escritor, fiz mestrado em políticas de periferia e criei a minha biblioteca, a Casa Amarela, para trabalhar isso tudo que eu estou falando aqui com vocês. A Casa Amarela é suficiente? Não, mas é a contribuição que eu posso dar. O Marcelo vai ter outra contribuição, o Marquinho vai ter a contribuição lá do movimento sindical, da força sindical. Enfim, todos nós podemos tem que trazer isso para a nossa realidade. Acho que uma grande, né? Por isso que existe os deputados e vereadores, porque são pessoas que vão trazer o quê? Da sua realidade e vão defender projetos para aquelas áreas ali. Você já percebeu, por exemplo, tem, sei lá, o deputado que representa a classe dos médicos. Quando ele é deputado, ele passa a legislar sobre todos os assuntos. Porém, chegou até lá representando uma classe. No meu caso, como eu escolhi para transformar, para ajudar, para contribuir com a sociedade, melhorando o bairro onde eu nasci através de uma biblioteca. Poderia ser um hospital? Poderia, se eu fosse médico, talvez, se eu entendesse de medicina. Poderia ser uma delegacia de polícia, que, aliás, nós não temos. Eu não posso construir uma delegacia de polícia, mas eu poderia lutar por uma delegacia de polícia. Porém, eu não sou policial, eu não conheço tanto, então cada um dá a sua contribuição através daquilo que pode. É como se cada um pegasse os seus conhecimentos e aplicassem para poder transformar e melhorar, né, o nosso entorno. Então, foi isso que eu fiz quando criei a Casa Amarela. Mas podem ser N projetos e cada uma de vocês aqui tem que buscar aquilo onde podem contribuir, sabe? A força que vocês têm, né? Que é o que trouxe a gente para a política. Trouxe a gente para a política fazer transformação, trouxe a gente para a política mudar a nossa realidade, mudar, né, o mundo que a gente vive, mesmo que o mundo que a gente viva seja somente a nossa rua. E a gente quer melhorar a nossa rua, a gente quer melhorar, às vezes, a nossa casa, a nossa relação com a nossa família, com os nossos vizinhos, e por aí vai, né? É, Pode passar, por favor, Maíra? E aí, assim, enfim, eu já estou um pouco corrido aqui, eu não vou falar muito da Casa Amarela, mas eu também já falo da Casa Amarela em um monte de lugares, e estou à disposição também de quem quiser conversar um pouco depois, saber como é que a gente construiu ela, como é que foi a criação dela, saber como pode, né, da gente pensar em projetos similares nas comunidades de vocês e por aí vai, tá? Mas eu queria trazer uma coisa para concluir essa aula, o seguinte, né, para a gente pensar e debater aqui. Se você tivesse que pensar uma política pública para o bairro mais violento da sua cidade, né? Quem mora aqui no Rio, pensa nos seus bairros, quem mora em outras cidades, né, vai pensar nesses outros bairros. O que faria diferente da atual política de segurança? E mais, o que a gente aprendeu com o Gessé de Souza? O que a gente aprendeu com o Hugo Aceiro? E como construir políticas públicas com impacto real na vida das pessoas, né? E se eu tivesse no final do curso, eu ia pedir para a gente fazer um trabalho aqui de construção
né, de uma proposta de políticas públicas para o nosso território. É, como é somente, né, um momento, fica essa reflexão. O que você pode fazer no seu território como uma proposta, né, de políticas públicas para que você possa transformá-lo? E acho que isso daí pode ser, enfim, pode se tornar uma grande bandeira política de cada uma de vocês. E quando eu estou falando de território, às vezes eu estou falando, por exemplo, de uma classe, né? Por exemplo, Marquinho é dos sindicatos, ele pode pensar isso através dos sindicatos, né? O Marcelo é policial, ele pode pensar isso através, né, da corporação, enfim. Não estou falando somente do território físico, mas como a gente pode mudar essas realidades, né? Então, gente, é isso, sabe? Como construir política, como construir no Brasil, né, políticas que possam transformar essas realidades. A minha realidade foi através da Casa Amarela. E a sua realidade? O que que você vai fazer? O que que você vai propor? O que que você vai mostrar para poder alterar e para poder ganhar também a credibilidade e apresentar isso para a sociedade, porque nós somos um partido político, não tem aqui também aquele romantismo. Partido político disputa poder, tá? A gente existe para disputar o poder. Poder para quê? Para poder transformar aquilo que a gente não acredita. Nós somos um partido de centro, nós somos um partido, né, que hoje está presente no governo do Estado, no governo federal, no governo, né, do município aqui do Rio, de Caxias e de algumas cidades que vocês estão, e como nós podemos dar a nossa contribuição. E para dar a nossa contribuição, a gente tem que lançar, né, candidatos e candidatas que vão disputar a eleição, que vão ganhar, que vão ter mandatos, para que a gente possa implementar as nossas políticas, né? Mas que bom, né, que o Solidariedade tem uma academia que possa ajudar a gente a construir esse projeto, ajudar a gente a construir isso de uma forma republicana, de uma forma transparente, de uma forma honesta, né? De uma forma que seja da política como ela deve ser, né? Uma política que possa ser transformar a vida das pessoas. Não transformar, é claro que a gente acaba que transforma a nossa vida também, mas não transformar do ponto de vista, né, do enriquecimento pessoal, nada disso, mas transformar daquilo que a gente pelo motivo por qual que a gente entrou na política, mudar a vida das pessoas.